Dando continuidade ao estudo dos axiomas do Eliphas Levi, chegamos ao axioma 8, que estabelece que, quando a vontade é voltada ao absurdo, ela é reprovada pela eterna razão. E bom, a gente vai dando sequência ao nosso estudo dos axiomas e é muito interessante porque em cada um deles coisas aparecem não só nos próprios axiomas, mas no processo de estudo, né? Falando particularmente de mim, eu tive um pouco de dificuldade de acessar algumas camadas desse axioma, outras obviamente eu nem acessei ainda, mas o fato é que é importante que a gente tenha essa noção, principalmente quando a gente fala de um axioma tão curto, porque às vezes ele parece nos transmitir uma ideia que é óbvia, que é muito simples, mas quando a gente pensa isso, geralmente é a gente que não conseguiu pegar. Raramente é um axioma que é superficial demais. E aí pra gente começar a analisar... Assim, isso eu sei. Esse negócio aqui, ou por mais que você já tenha ouvido, sempre tem alguma coisa a mais, ou várias dessas coisas. E acho que o primeiro ponto pra gente analisar é pensar na ideia que ele apresenta para nós do absurdo. Então o absurdo ele tem muitas interpretações diferentes, a gente até trabalha sobre isso um pouco melhor no programa sobre Sísifo, que você pode dar uma olhada mais à frente, mas a gente pode entender que o absurdo ele é a ausência de ordem. Ele não só é a ausência de ordem, como ele é a nossa crença sobre a ausência dessa ordem, ou seja, eu olho para o universo, eu olho para o mundo e eu entendo que ali não há nada regendo, não há nada por trás dos acontecimentos que estão presentes nas coisas da vida e que, portanto, eu posso simplesmente seguir como se né, desse na telha e eu vou lá fazendo. E aí o axioma nos apresenta a ideia de que sempre que eu utilizo a minha ferramenta divina, ou seja, a minha vontade, baseada nessa ausência de ordem, eu me perco. Eu, na verdade, estou usando simplesmente os meus desejos, eu não estou seguindo aquilo que de fato conecta todas as coisas. É como se a gente imaginasse uma pessoa que viva a vida sem nenhum sentido, né? Ela não consegue enxergar nenhum sentido na vida. É como se tudo aquilo que... Não importa o quanto você busca, não importa o quanto você trabalha, não importa o quanto você estude, o quanto você se dedique em ser uma pessoa boa, nada disso faz sentido, porque no final das contas as coisas são como elas têm que ser, as coisas vão acontecer da forma como elas têm que acontecer, você acaba acreditando num grande acaso da vida, né? A vida se torna um grande acaso e, como o João disse, ela perde a razão, ela perde a ordem, né? E aí esse axioma vem confrontar justamente essa ideia de absurdo e razão. Se por um lado a gente tem tudo isso que a gente falou sobre a ideia do absurdo, a gente também vai ter em contrapartida a ideia da razão sendo justamente a verdade que sustenta todas as coisas. Ou seja, a ordem que se manifesta em toda a vida e em todo o universo. Quando a gente parte do princípio de que essa ordem existe, nós até podemos falhar. E nós vamos falhar muitas vezes. Nós até podemos cair no absurdo. Nós até podemos fazer, como o João disse, utilizar a nossa ferramenta divina, que é a vontade, como desejo. A gente tem essa possibilidade de, mesmo vislumbrando aquilo que é verdadeiro e certo, fazer aquilo que é errado e ilusório. Isso acontece o tempo todo. Porém, a gente sempre tem a oportunidade de, errando, se reconectar com aquilo que é elevado e verdadeiro, buscar de volta aquilo que é elevado e verdadeiro e, eventualmente, mesmo que eu venha errar novamente, sempre fazer essa reconexão e sempre buscar nos elevar, sempre buscar alcançar, fazer da nossa vida uma expressão dessa razão, dessa ordem. Só que quando isso não acontece, quando eu já não vejo mais sentido na minha vida, quando eu já não vejo mais essa ordem, essa razão por trás das coisas e tudo se torna algo muito nihilista, muito sem sentido, eu só posso incorrer no erro. Eu perco completamente as minhas chances de acertar de fato. Por quê? Porque eu já não considero mais aquilo que é verdadeiro. Eu só trabalho, todas as minhas variantes são ilusórias. Logo, independente da combinação que eu faça, independente da resultante que eu tenha, ela será também ilusória. Mas você pode falar, mas Paulo, Patrick, João, um relógio parado, ele acerta a hora 2 vezes, né? Bem, se ele for de ponteiro, sim, né? Se ele for digital, ele não acerta nenhuma, porque ele não tem. Porque ele está apagado. Ele está apagado. Mas mesmo se você levar em consideração, a gente tem que prestar essa questão que o relógio parado, ou seja, esse niilista, ele pode acertar de vez em quando, ele na verdade não está acertando. Porque a gente entende, e o Eliphas Levi nos axiomas também vai falar sobre isso,
que a forma ela deve ser preenchida com uma essência. Então, se eu tenho a forma correta, mas a essência é errada, aquela forma também é errada, porque ela está contaminada por aquela essência errada. Eu preciso sempre prestar atenção na minha essência, na minha motivação, na vontade, para ao exercer qualquer coisa, exercer na forma que cabe essa vontade de fazer. Por exemplo, eu posso encontrar alguém que dá palestras incríveis, que vai falar sobre coisas que vai fazer todo mundo chorar e pensar na vida. Legal. Mas se a motivação dessa pessoa é ganhar dinheiro, se essa motivação da pessoa é utilizar isso para fins escusos, aquele comportamento dela, por mais que pareça estar gerando coisas boas, na verdade não está gerando coisas boas. Porque está se aproveitando de algumas pessoas. Mas você vai falar, mas alguém ali vai tirar alguma coisa boa. Mas quantas outras pessoas, na verdade, estão se desiludindo no sentido amplo, não no sentido real da palavra, de deixar de ficar iludida e encontrar a verdade? Quantas pessoas ali estão abandonando, às vezes, a ideia de amor ao próximo porque foram enganados por aquela pessoa? Quantas consequências nefastas geraram? Será que uma pessoa refletir sobre a vida valeu a pena eu espantar todas essas outras pessoas? Não. Então é importante que a gente busque essa conexão com a verdade. O relógio parado, ele pode parecer certo 2 vezes no dia, mas ele não necessariamente é certo. Se eu não entendo que os meios fazem parte dos fins, que a minha motivação deve me conduzir a algo bom de fato, eu não consigo fazer nada correto. Eu só quis ajudar. Quis ajudar mesmo? Você se convenceu disso? Você se convenceu disso porque você quis participar, o seu desejo te levou. Vai lá, dá um palpite, vai lá, vai, faz alguma coisa aí, vai lá. E aí você vai lá e faz e pronto, acabou. Não, é importante que a gente reflita sobre essas coisas. É claro que no momento em que você está fazendo uma determinada coisa e você percebe que a sua motivação é errada, ela é desejo e não vontade, você pode escolher, como o Patrick disse, aplicar a vontade. E aí você vai resolver aquilo ali sem precisar deixar de fazer. Você apenas transformou a sua motivação e aí você passa a acessar outros níveis de resultado daquela prática. Você ressignifica. Você ressignifica. Mas se você não tem essa capacidade, você sempre vai estar no erro. Um exemplo mais prático. Se você está debatendo com alguém e você quer encontrar a verdade, você está buscando aplicar a vontade, vocês vão analisar todos os pontos de vista e você vai partir também da premissa de que você pode estar errado. E através desse debate, talvez vocês encontrem a verdade. Mas se eu estou debatendo com a pessoa porque eu quero vencer, porque eu quero destruir a outra pessoa, porque eu quero aleatoriamente ver o circo pegar fogo, porque eu acho legal ser do contra, eu nunca vou encontrar a verdade. E eu estou gerando caos na sociedade, inclusive na minha própria vida. Porque, eu dei uma sensação de satisfação agora, porque fulano ficou nervoso, né? Acho que vida é essa? Desculpa. Se a sua vida consegue ser preenchida por esse tipo de... tão desinteressante a ponto de... É complicado. Então são reflexões que a gente tem que fazer sempre. Prestar atenção em todas essas coisas. Por mais que você fale, Paulo, eu não acredito em Deus. Tudo bem. Mas entenda que Deus é um símbolo para Deus. Deus, a palavra Deus, é um símbolo para aquilo que é sagrado. Se é sagrado para você encontrar a verdade, então esse é o seu Deus. Se o sagrado para você é buscar harmonia, esse é o seu Deus. Se o sagrado para você é descobrir que existe um cara sentado numa nuvem que joga raios, beleza, esse é o seu Deus. Deus como palavra é uma palavra que pode ser conectada a várias coisas, mas nós aqui utilizamos como um símbolo para aquilo que é sagrado. Quando você busca aquilo que é sagrado, você está sempre coberto de razão. Mesmo que você erre, porque faz parte desse processo de desvelar o que é sagrado, caminhar pelo erro. Mas desde que você tenha consciência de que a todo momento você pode refletir sobre o que passou e se reconectar com esse sagrado de novo, fazendo aquilo que é certo. Afastando-se assim do absurdo da vida e fazendo com que o sagrado se torne a forma de todas as coisas que você faz. E até o próximo programa. Tchau, tchau!